Olha só, outro dia eu botei um vídeo aqui falando sobre memória e hoje eu venho falar sobre inteligência. Existe aí um psicólogo dos Estados Unidos chamado Howard Gardner, que ele classificou em 8 as inteligências que estão disponíveis na capacidade humana. Eu vou falar de todas elas aqui, uma de cada vez. Hoje eu vou falar da inteligência linguística, porque é a primeira, é a capacidade que a gente tem de se comunicar de uma forma clara, concisa, que é entendida por todos os ouvintes. Então, por mais que às vezes você não concorde com o discurso daquela pessoa, mas você tem uma clareza na informação, você sabe exatamente qual é a mensagem que ela quer passar. Existem vários líderes mundiais, vários líderes de empresa, que têm essa capacidade muito exacerbada. Eles têm uma capacidade de conectar os fatos de uma forma muito direta, muito transparente. Alguns líderes políticos também, vocês devem estar imaginando agora de quem eu estou me referindo. Então, Obama tinha essa capacidade muito afiada de colocar transparência nas suas mensagens. O Steve Jobs, na apresentação, nas suas apresentações dos produtos da Apple, ele tinha ali uma sequência linguística muito afiada, então ele ia criando todo um ambiente que proporcionava despertar a imaginação das pessoas sobre o produto, sobre as especificações do produto, as facilidades que aquele produto ia trazer para você. Martin Luther King, outro líder que também tinha uma capacidade de trazer as pessoas através da sua capacidade linguística, falava muito bem, era um orador nato. Tem também o Mandela. Mandela também tinha essa capacidade, liderou ali a África nos seus momentos mais difíceis, e ele tinha essa competência de passar as mensagens e atrair as pessoas diante daquela mensagem para que elas entendessem bem qual era o seu propósito, qual era o fim, qual era a finalidade, qual era o objetivo que tinha na sua mensagem. Então essa capacidade pode ser aprimorada. Algumas pessoas têm essa capacidade já, o pessoal chama de inata, ou seja, você já nasce com ela e você consegue passar isso com muita transparência, com muita tranquilidade. Outras pessoas aprendem, existem vários cursos de oratória que vão dando dicas para você concatenar as ideias, como você se posicionar diante do contraditório, como você se posicionar na hora de uma fala um pouco mais contundente. Ou seja, hoje existem treinamentos que permitem a qualquer pessoa, mesmo aquelas que têm uma habilidade um pouco reduzida, a ganhar conhecimento em oratória e poder se tornarem bons oradores, boas pessoas que transmitem com clareza as suas mensagens. Então, inteligência linguística é uma das inteligências que a gente vai falar aqui. Beleza? Até a próxima. Então, hoje a gente vai falar sobre uma outra inteligência, que é a inteligência lógico-matemática, ou inteligência matemática. É a capacidade que as pessoas têm de resolver problemas matemáticos com uma facilidade acima do normal. Existem competições no mundo todo que avaliam essa capacidade, são multiplicações, divisões, somas, subtrações numa sequência gigantesca, e mal o interlocutor termina a frase e a pessoa já tem a capacidade de assimilar tudo e responder qual é o resultado. Isso é apenas um teste, mas existem várias formas. Isso ajuda muito, as pessoas têm uma capacidade lógica e elas conseguem resolver muitos problemas, independente do conhecimento ou da área, através da lógica, porque as coisas têm que fazer sentido. E a matemática ajuda demais no desenvolvimento dessa capacidade lógica. Então, são pessoas que muitas vezes não têm uma determinada habilidade linguística, que foi o outro vídeo que eu coloquei, mas elas têm essa capacidade de rapidamente
entender qual é a sequência, entender qual é o resultado, fazer contas de uma forma muito rápida. Isso é muito interessante. Elas possuem, então, uma noção muito grande de quantidade. Quando você as expõe a uma determinada situação, elas têm uma capacidade de observar e falar, opa, então, fazer um cálculo muito rápido. Quantas bolinhas tem num pote? Isso é um exemplo muito simples, mas, pô, Natan, e na prática, qual é a vantagem no trabalho, no desenvolvimento da pesquisa? Elas têm uma capacidade de trazer esse raciocínio lógico, essa facilidade de tratar os números para contribuir com o trabalho científico, com o resultado de um processo na empresa, para o desenvolvimento de fórmulas de cálculos de computadores. Então elas têm essa habilidade lógica muito grande. E programas de computador são baseados em lógica. Então, pessoa que tem uma habilidade lógico-matemática muito grande, elas têm uma tendência a entrar nessa área da informática, desenvolvimento de software. Elas não têm muitas vezes habilidade para fazer um desenho, para fazer uma representação gráfica, mas elas têm a capacidade de chegar muito rapidamente a um resultado. Então se liga, inteligência lógico-matemática é uma das inteligências, no caso é a segunda que eu estou falando nesses vídeos, falando sobre as inteligências. Até a próxima. Opa, o papo aqui hoje vai ser inteligência espacial. Essa é a terceira inteligência que eu estou falando nessa série de vídeos. Cheguei, estou na área. Inteligência espacial é muito importante. É uma capacidade que as pessoas possuem de saber onde estão. É como se elas tivessem um GPS na cabeça. Tem uma noção exata de norte, sul, leste, oeste. Elas chegam numa localidade rapidamente, conseguem saber, dentro de um metrô, se eles estão indo num sentido ou no outro. Fica até engraçado, porque a gente se sente perdido ao lado dessas pessoas. E aí, Natan, que profissões tiram proveito dessa inteligência espacial? Tem algumas profissões muito curiosas. Pilotos, principalmente os pilotos de caça, são profissionais que têm essa capacidade, porque o avião fica em diversas posições, ele tem um campo de visão muitas vezes reduzido e ele tem que saber se localizar. Tudo bem, ele tem instrumentos eletrônicos, mas imagina, todos aqueles giros confundem, né? Muitas pessoas têm problema de labirintite, piloto de caça não pode ter labirintite. Arquitetos e engenheiros também são muito conhecidos por terem essa habilidade. Eles olham o ambiente, eles conseguem imaginar como é que as coisas se conectam dentro daquele ambiente. Artistas visuais em geral, então, pintores, eles conseguem olhar e criar ali uma obra com proporções quase que perfeitas que eles tiram de um ambiente. Existem técnicas? Sim, existem técnicas, mas essa é uma habilidade das pessoas que têm essa inteligência espacial muito exacerbada. E criadores de mapas, as pessoas que criam os mapas, eles são pessoas que têm essa habilidade. Então, hoje a gente pensa no mapa somente como se fosse o mapa mundi. Não. Os aplicativos que geram mapas, os mapas da aviação, as cartas de aeronavegabilidade são muito importantes. Essas pessoas têm essa habilidade de saber exatamente quais são os pontos, como é que elas conectam todos esses pontos e como é que gera toda aquela informação que depois, através de processo computacional, vira realmente um banco de dados muito grande. Mas são pessoas que, você solta num labirinto igual a esse e elas têm uma noção. Se você tiver uma dica, olha, a saída está na posição tal. Elas conseguem, mesmo desviando para um lado e para o outro, elas sabem mais ou menos, pelo menos melhor do que a gente, para onde elas têm que ir. Uma outra vantagem, muito me ocorreu agora, não estava previsto falar isso.
A gente tem uma história de que quando a gente está perdido numa mata ou num lugar que a vegetação ou a imagem que nós temos à nossa frente é muito comum, a gente tem uma tendência a andar em círculos. Essas pessoas têm essa capacidade de ter essa orientação, esse GPSzinho, esse mini GPS, e elas conseguem se orientar de uma forma melhor do que as outras. Então se liga, essa é a terceira forma de inteligência. Eu já falei de outras duas, tem vídeo aqui no canal, e a de hoje é a inteligência espacial. Você tem inteligência espacial? Levou você para um lugar diferente, andou a pé, deu 2 voltas, fala, de onde nós viemos? Você consegue se localizar e voltar sozinho? Parabéns. Até a próxima. Olha só, uma coisa é certa. Se eu fizer essa posição, eu vou parar no hospital. Não tem jeito de fazer isso. Esse tipo de pessoa, essa amostradinha aí, é gente que tem uma inteligência corporal sinestésica acima do normal. É claro que exige muito treinamento, mas existem pessoas que naturalmente têm essa capacidade de dominar cada músculo, cada parte do corpo e colocar da posição que é necessária. Bailarinos, ginastas, cirurgiões, eles têm essa capacidade de... Parece que a pontinha do dedo tem ali um comando especial e ele consegue deixar do jeitinho que quer. São pessoas de uma habilidade corporal extrema. Então a gente vê esse pessoal, principalmente nessa época agora das Olimpíadas, fazendo aquele monte de malabarismos com bolas, com aqueles anéis, aquelas argolas. E a gente fala assim, nossa, vai lá e tenta fazer. Muito, muito, muito complicado. Então essa também é uma das inteligências. São capacidades que as pessoas têm ou adquirem para desenvolver e aprimorar essa expressão corporal tão absurda. Você vê que elas conseguem fazer movimentos em uma trave de 10 centímetros de largura. 99% das meninas ou dos rapazes, eles caem em pé, certinho. Eventualmente tem ali um acidente, alguma coisa, mas é absurda essa capacidade de dominar o corpo. Então a inteligência corporal sinestésica é muito importante e a gente vai ver essas pessoas se destacando nessas profissões. Então, essa é a quarta inteligência que eu estou abordando aqui. São 8. Fica até o final, porque tem mais 4 ainda para a gente poder entender. E olha só, fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas são muito boas, na maioria delas, mas as melhores são aquelas que dominam uma ou duas dessas inteligências. Então você vai ver alguém que tem essa inteligência lógico-matemática muito apurada, a inteligência espacial, a inteligência linguística ou a corporal sinestésica, que são as 4 que eu falei até agora. Mas você dificilmente vai encontrar alguém que seja bom em todas elas. Bom em nível de excelência, isso é muito difícil. Mas você encontra, sim, pessoas com 2 ou 3 inteligências muito, muito apuradas. Então, se liga, fica conectado que tem mais 4 inteligências para comentar com você. Até a próxima. Olha só. Inteligência musical. Sensacional. Sabe aquele cara que a gente fala assim, pô, ele desafina até cantando parabéns para você?
É por aí, é o oposto. Inteligência musical é uma habilidade de reconhecer ritmos, sons. Então você tem aí os grandes compositores, os grandes musicistas, os músicos, os instrumentistas. Alguns fazem escola, outros não. Então você pega um brasileiro chamado Sivuca, que conseguia tirar sons de tudo que você pode imaginar. De uma folha seca, a uma casca de uma árvore, a um instrumento musical, a uma tampinha de cerveja. Ele tinha essa habilidade, tinha uma musicalidade, ele vibrava na mesma frequência das notas musicais e dos acordes. Coisa sensacional. Então as pessoas às vezes têm essa habilidade. Você pega uma criança, ela canta, tem ali uma afinação própria, parece que há toda uma preparação e nem sempre essa preparação existiu. Essa é uma inteligência que aflora, é sensacional. Então, dá para estudar, dá para desenvolver, dá, mas aqui nós estamos falando dessas inteligências que já nascem com a pessoa. E essa daí eu vou te contar. Eu estou aprendendo um instrumento musical que é um desejo de criança. Poucas coisas eu me arrependo na vida. Uma delas é de não ter começado a estudar um instrumento musical quando eu era bem novinho. Isso é uma das poucas coisas. E tem aquele ditado, burro velho não pega marcha. É complicado. Claro que não é uma regra. Isso deve estar acontecendo pelo fato de eu não ter uma inteligência musical mediana. Talvez eu fique bem abaixo da média. Então exige um esforço muito grande da minha parte para poder aprender a tocar um instrumento musical. Já na minha família, a minha filha, ela já desenvolve, ela tem essa naturalidade. Há muito tempo eu comprei um violão para ela e ela fez 3 meses de aula e toca violão com uma leveza. Não é uma profissional, nada disso, sequer vai tocar em algum lugar, mas ela tem essa habilidade, ela consegue rapidamente capturar e saber se está afinado, se não está afinado. É uma coisa muito interessante. Então, a inteligência musical faz parte do conjunto de inteligências que os seres humanos têm e podem desenvolver, com menos ou mais esforço. No meu caso, com muito mais esforço. Mas um dia eu chego lá. Um instrumento, para quem está curioso, é o cavaquinho. Sempre tive vontade de tocar cavaquinho. Eu arranho male-male no violão, toco umas 3, 4 músicas, mas o meu sonho sempre foi tocar cavaquinho. Um dia desse eu toco. Quem sabe eu posso até postar um vídeo aqui. Mas não tenho essa inteligência, sabe, aflorando. Tenho que me esforçar muito. Um dia eu chego lá. Então, inteligência musical. Cantores, compositores, musicistas, instrumentistas. Algumas pessoas têm essa habilidade assim, muito grande. Se liga, o que dá para fazer? Maestro, o cara pode chegar. Então, sabe, tem uma série de profissões, além destas que eu já falei, que quem tem essa inteligência acima da média se dá muito bem. Até a próxima. Sabe aquele cara, aquela pessoa que chega assim, tem uma luz em cima dela, ela vai chegando ali para um bate-papo com amigos e muda o ambiente, fala poucas palavras, não precisa ser um grande interlocutor ou uma grande interlocutora, mas ela traz uma aura diferente para o ambiente. Essa pessoa tem uma inteligência interpessoal, que a gente popularmente chama de carisma.
Tem gente que tem essa característica e faz isso naturalmente. Algumas pessoas desenvolvem o carisma através de uma conversa bacana, através de atitudes bacanas, mas tem pessoas que já são desse jeito. Lá no ventre da mamãe, ela já era carismática lá. Se tivesse ali, se fosse uma gravidez gemelar, o irmãozinho já ia aprendendo com ela, ou a irmãzinha já ia aprendendo com essa pessoa a ser carismática, porque é natural. A gente tem uma série de amigos que são assim, pessoas que convivem com a gente, você fala, puta, que bacana. Aquela pessoa que você tem um problema, você fala assim, cara, vou ligar para ele, porque esse cara tem uma boa ideia, esse cara tem um conselho, esse cara tem um papo que pode me ajudar. Essa pessoa é afortunada em inteligência interpessoal. Muito bacana isso. Então, muitos professores têm essa característica, conseguem agregar a turma. Muitos líderes de diversos segmentos, líderes religiosos, líderes espirituais, líderes políticos, líderes naturais, tem essa característica muito exacerbada. Às vezes é até difícil de buscar uma palavra correta. Mas é bacana. Então, fica muito evidente para a gente no dia a dia identificar. Fica muito fácil, né? Assim, na família, sabe? Aquela pessoa que te dá um conforto, te dá um carinho, te dá um conselho. E às vezes nem fala tanto, é mais uma questão de atitude. Outras já falam um pouco mais, que aí já é uma outra inteligência. Então, é bacana. Eu vibro pra caramba quando eu vejo uma pessoa que chega e muda o ambiente para melhor. Mudar para pior, a coisa mais fácil que tem. Mudar para melhor. E não é ser o bobo da corte, não é isso, não é ser o brincalhão, não é ser o contador de piada. Isso até contribui, mas é ser assim, aquela pessoa é diferente, é difícil até de explicar. É difícil, é a pessoa que, sabe, às vezes ela tem palavras mais duras, contundentes, mas mesmo assim você fala, puta, não é que ela tinha razão? Me chamou a atenção. Você não consegue se ofender, ficar chateado, porque sabe que ela faz de coração. Ela tem aquela coisa, ela é justa, ela é razoável. E ela não é boba. Ela não tem que ser boba, ela não é o bobo da corte. Ela é uma pessoa com um alto grau de inteligência interpessoal. Comenta aí. Você tem alguma pessoa na família, no grupo de amigos, que tem essa capacidade. Muito bacana. Até a próxima. Olha só, em geral a gente não dá muita atenção a essa inteligência que eu vou falar agora, mas ela é muito importante para a preservação das espécies, incluindo o ser humano. Inteligência naturalista é uma aptidão para reconhecer e categorizar elementos naturais, plantas, animais, e também os fenômenos ambientais. Ela é muito importante para a preservação da nossa espécie. Então, pessoas com essa inteligência têm características que se expressam através do desejo de entender como é que as coisas funcionam. Elas têm uma preocupação com o meio ambiente, gostam de estar em contato com a natureza e são muito bons para identificar novos elementos da fauna e da flora. Que profissões, Natan, que estão diretamente ligadas à inteligência naturalista? Biólogos, ecologistas, naturalistas, agricultores, eles têm uma forte capacidade de inteligência naturalista. São pessoas que vivem do ciclo da natureza e, por isso, se importam. Então, elas têm uma característica de observação muito exacerbada. Mas também pesquisadores em geral. As pessoas demonstram uma resiliência, uma capacidade de buscar resultados. Então, elas se dedicam muito às suas causas e, por isso, pesquisadores e cientistas
trazem nas suas inteligências um pouco da inteligência naturalista. Que bom que essas pessoas existem, porque no final das contas elas pensam na preservação das espécies como um todo. Então agora você ficou sabendo de mais uma inteligência, clica e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ganhar conhecimento. Oitava inteligência relacionada por Howard Gardner. Inteligência intrapessoal, capacidade de você se conhecer, capacidade de você gerir bem as suas emoções, capacidade de você ser um bom conselheiro, ser um bom ouvinte. Profissionais da área de psiquiatria, psicologia, filósofos têm essa inteligência num nível muito alto. Mas você também tem, você também pode ter, você pode desenvolver, você pode estudar, mas algumas pessoas a gente percebe que elas têm isso com muita naturalidade. São aquelas pessoas que a gente pensa assim, pô, vou bater um papo com esse cara porque, sabe, ele vai me apresentar um caminho diferente, ele vai me acalmar, ele vai apresentar uma solução, muitas vezes de um ponto de vista até filosófico que eu não tinha levado em consideração. Então, esses profissionais têm essa inteligência num nível muito alto. E aí, quais são as principais características dessa inteligência intrapessoal? Pessoas que têm foco, pessoas concentradas nas atividades, têm essa capacidade muito grande. Pessoas que têm uma facilidade de ouvir, interpretar e apresentar uma solução para os problemas. Pessoas disciplinadas, pessoas que têm um autoconhecimento muito grande, sabem das suas limitações, sabem das suas potencialidades. São pessoas que têm inteligência intrapessoal muito grande. Saber levar, saber conduzir a situação. Então a gente vê que alguns religiosos, líderes religiosos, algumas pessoas com uma espiritualidade mais elevada, elas acabam tendo essa inteligência muito presente em si. O que isso nos ajuda? Nos ajuda a ser mais equilibrados. Então, você pode desenvolver, sim, existem formas de você desenvolver. Todas as inteligências são cabíveis de desenvolvimento, incluindo a intrapessoal. Então, se estuda um pouco mais, você começa a se conhecer, fazer análise, muitas vezes é um caminho muito adequado para você ganhar mais conhecimento e praticar o autoconhecimento. O que é isso? É diante das situações você analisar as suas atitudes, aquilo que você falou, aquele gesto, se foi adequado ou não, e aí você vai fazendo as correções de percurso. Então, eu fecho aqui o ciclo das inteligências catalogadas por Howard Gardner, que apresentou isso ao mundo, e as pessoas hoje têm outras classificações, existem alguns desvios, algumas variações, mas no fundo são entre 8 e 9 inteligências que o ser humano detém. E aí elas podem dar para você um caminho para a profissão. Então, um teste pode te ajudar a identificar qual é a sua maior inteligência. São os famosos testes vocacionais, quando você está buscando uma profissão, se entender para saber em qual profissão você se encaixa. Esses testes avaliam todas as inteligências e dizem, olha, você tem um perfil mais voltado para essa área. Agora você entende por que a gente está falando de cada uma dessas inteligências. No fundo, elas vão te ajudar a definir qual a melhor profissão. Não é que vai ganhar mais dinheiro, não é que vai deixar você num status elevado. É aquela que você vai desempenhar da melhor maneira. Então, inteligência intrapessoal vai te ajudar. Até a próxima.